Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Agora sim posso me dirigir a todos os irmãos nesse culto tão abençoado, tão esperado também, onde estamos abrindo, como foi dito já aqui, a nossa campanha de missões mundiais. E como é importante, irmãos, nós fazermos esse momento. Eu conversava sobre isso, sobre a campanha, né? E a nossa junta de missões mundiais, isso vale também para a junta de missões nacionais, né? E todas as outras juntas de missões da nossa denominação. E eu dizia, né? Por que que nós fazemos a campanha? Acho que é interessante explicar isso antes da gente começar. Nós fazemos, irmãos, porque, em primeiro lugar, nós acreditamos na junta de missões mundiais. E todas as outras juntas, como foi falado aqui. Nós acreditamos no trabalho de missões realizado pela nossa denominação. É claro que a nossa responsabilidade missionária não termina aqui, ela começa aqui. Infelizmente, alguns irmãos sentem-se aliviados, porque tem uma junta para fazer todo o trabalho por ele. Não, isso não é o nosso caso. Mas nós precisamos, sim, conhecer mais a junta, conhecer os trabalhos da junta. Hoje a junta conta com um canal ali de acesso no Instagram, que quase que semanalmente eles colocam alguma coisa ali sobre o mundo, sobre as obras missionárias, conversões, perseguições e tantas outras coisas que acontecem ao redor do mundo, e tem muita coisa que a gente, infelizmente, não sabe. Por exemplo, os irmãos tomaram conhecimento ou sabem que nós temos missionários na Ucrânia, né, que nos dão informação sobre a guerra, praticamente às vistas deles, né? Eles estão lá experimentando desde que começou a guerra, né, no primeiro bombardeio que teve, no primeiro confronto, os missionários já se posicionaram. A primeira coisa que eles falaram foi: a gente não vai sair da Ucrânia. Primeira coisa. E, em segundo lugar, continuar e perseveraram. Estão lá até hoje. E até hoje mandam informações para a gente. Nós tínhamos, né, a gente não sabe ainda se temos ainda, mas nós tínhamos missionários batistas na faixa de Gaza. Né? Não sei se os irmãos lembram, o primeiro, aquele bombardeio ali triste ao hospital em Gaza, nós tínhamos missionários batistas dentro do hospital, trabalhando, né, mais voltado para a área da saúde, mas eram missionários batistas, enviados pela Junta de Missões Mundiais. Então a gente tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, né? Aqui perto da gente, mas o mundo inteiro, e que é administrado por essa junta, que eu acho, irmãos, incrível, eu acho, né, surpreendente. Então eu faço essa nota de encorajamento que os irmãos possam procurar, né? Talvez seguir ali no Instagram e ter notícias sobre esse departamento. E nós estamos aqui como igreja local para orar, apoiar e contribuir para que esse trabalho não pare. Realmente, como eu disse para os irmãos, nós acreditamos nesse trabalho. E com isso, nós vamos pregar a divisa que está aqui, né? Uma pregação muito rápida, uma rápida reflexão, para talvez encorajar um pouco mais os irmãos nesse tema, que também é o tema da nossa série de Atos, né? A divisa está em Atos, então a gente não vai nem precisar falar tanta coisa assim, porque temos visto muito sobre esse tema na nossa exposição em Atos, mas tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui, mais especificamente sobre missões. O tema é: no poder do Espírito, vamos completar a missão. E eu peço que você já abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso de número 8, por gentileza. Atos, capítulo 1, verso 8. Amém? Diz assim o texto: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler junto, irmãos? Será que a gente consegue? Vamos tentar? Vamos lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Inicialmente, eu pergunto, você já parou para pensar, já perguntou, o que significa a palavra poder?
Claro que o nosso foco é entender o que é o poder do Espírito. E só essa pergunta já causaria muita divisão no meio da cristandade, né? Para alguns, poder são manifestações estranhas, coisas extraordinárias, né? Pessoas em comportamentos esquisitos, falando outros idiomas, enfim. Poder talvez seria associado a esse tipo de coisa. Bom, mas antes de pensar no poder do Espírito, vamos pensar primeiro o que é poder. Poder por si só. Poder é uma palavra que provém do latim, possum, que significa literalmente ser capaz de. A gente poderia dizer muita coisa sobre poder, né? Tem um significado bem abrangente, mas eu gosto desse significado um pouco mais original, etimológico. Possum, do latim, que significa ser capaz de. Ou seja, toda vez que a palavra poder ela é utilizada, seja para uma pessoa, para um grupo ou para alguma coisa, você automaticamente pressupõe que aquela pessoa, grupo ou alguma coisa não é capaz de. Em outras palavras, se você diz, olha, vocês vão testemunhar, e aí já indo, né, para o nosso texto, mas antes de testemunhar, vocês precisam ficar esperando, porque vocês receberão poder, é porque o nosso Senhor Jesus, que deixou essa promessa, ele já está pressupondo que nos faltava poder. De que não somos capazes de, e no caso, capaz de completar a missão. Então a primeira coisa que eu quero que você pense, muito fácil, é isso. Pastor, o que é poder? É nos tornarmos capazes de fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Então por isso, eu acredito, irmãos, que esse tema é extremamente importante. Porque, como disse um teólogo da igreja, a igreja tem uma grande tarefa, mas tem uma força pequena. E quando você olha para Atos capítulo 1, verso 8, ainda a título de introdução, eu não sei se você já parou para analisar esse, digamos assim, esse percurso que Jesus colocou aqui. Ele diz, olha, receberão poder, mas veja, para testemunhar. E ele começa uma espécie de percurso, que os teólogos entendem como um processo, que começa em Jerusalém e termina aos confins da terra. Eu acredito, e eu vou defender aqui rapidamente, que esses lugares não são apenas geografia. Não falam apenas de um processo de avanço geográfico. Sim, em primeiro lugar é isso. Mas falam também de desafios. Pense comigo, veja se eu não estou enlouquecendo aqui. Mas pense comigo, olha só. Jerusalém. Jerusalém não fala só do lugar que eu tenho que começar. Jerusalém, há 10 dias depois da ascensão de Cristo Jesus, nos lembra de perseguição. É tanto que, quando os apóstolos começarem em Atos, e a gente está nesse momento em Atos, começarem a pregar no nome de Jesus e que Jesus ressuscitou, a primeira coisa que vai acontecer com eles é serem presos. Por quê, irmãos? Pelos líderes de Jerusalém. Então, testemunhar em Jerusalém, ao mesmo tempo que é fácil, porque é para minha vizinhança, ao mesmo tempo é difícil. Por quê? Porque vai desencadear a perseguição. Então pensa comigo que, em primeiro lugar, seria mais fácil Jesus me mandar para Samaria. Por quê? Porque Samaria está aqui do lado, não é Jerusalém, Jesus não foi perseguido em Samaria e provavelmente os apóstolos não seriam. Só que aí vem o segundo grande desafio. O primeiro é perseguição. O segundo, quando Jesus fala em Samaria, e veja, ele está subindo, olha, Jerusalém, depois a província da Judéia, e agora a gente vai para Samaria. Samaria fala de discriminação. E aí, pensa comigo, é mais fácil pregar em Samaria porque em Samaria não tem perseguição. Mas lembra, em Samaria, irmãos, tem um problema crônico, histórico, entre judeus e samaritanos. Tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Então, se não tem perseguição, tem o quê? Divisão, discriminação, acepção de pessoas. E como seria difícil. O que vai se traduzir um pouco mais à frente, e vai, inclusive, piorar a discriminação, quando os gentios começarem a se converter. E aí os irmãos sabem, quase todas as cartas do Novo Testamento trabalham a unidade entre judeus e gentios, tentando destruir essa barreira que foi criada entre eles. Bom, mas aí Jesus termina dizendo, olha, Samaria e até os confins da terra. Aqui, em último lugar, ele fala de expansão. Ele fala, qual é o limite?
É provável que os apóstolos se perguntassem isso. Tá, nós vamos anunciar que Jesus ressuscitou em Jerusalém, mas e depois? Tá, Judéia, vamos para Nazaré, vamos para Galiléia, vamos para outros lugares. Mas e depois? Vamos para Samaria. Vamos romper as barreiras. Mas e depois? Vamos para os gentios. Será que a gente chega na Macedônia? Será que a gente passa a Caia? Será que a gente vai para a Ásia Menor? Para onde nós vamos? Ei, nós vamos até os confins da terra. E como é importante isso, irmãos? Porque, veja, perseguição, discriminação e expansão. Quando você fala dessas três coisas, você descobre que os três desafios da igreja primitiva continuam sendo os três desafios da igreja do século XXI. Se a gente pegar só o último, expansão, irmãos, a gente vai lembrar que eles não chegaram até os confins da terra. É provável que Paulo não tenha chegado nem na Espanha. Existe essa dúvida, que era considerado os confins. Mas o ponto é, onde eles pararam, a gente precisa continuar. Por isso estamos abrindo uma série, ou melhor, uma campanha de missões mundiais. Porque o trabalho não acabou, irmãos. O trabalho continua. E segundo, porque se a força deles era pequena lá, 10 dias depois da ascensão de Jesus, imagina a nossa força agora, 2000 anos depois de que Jesus veio e morreu na cruz. A nossa força ainda é pequena, mas o remédio para eles é o mesmo para a gente. É no poder do Espírito que vamos completar essa missão. Para não ficar nas minhas palavras, um pastor reformado chamado Rudolf Walter, ele foi pastor da igreja de São Pedro, assumiu em 1600, ali em Zurique. Para quem não sabe, ele era genro do Ulrico Zwinglio, que é o grande reformador de Zurique. Ele, pregando esse texto, né, ele tem muito sermão ainda guardado, publicado, porque ele foi um pregador extraordinário na sua época, né, esse pastor, Rudolf Walter. E sobre esse texto, ele parafraseou as palavras de Jesus. Eu achei muito interessante para a gente. E ele diz assim, como se Jesus dissesse para a gente. Disse Jesus: vocês estão designados para estabelecer o meu reino entre os gentios. Isso não será feito com a força humana, que percebo ser muito pequena e pouco considerada, pois requer uma força divina e celestial vinda de cima, que eu prometi diversas vezes que não lhes faltará, e volto a prometer agora. O Espírito Santo virá sobre vocês, dando-lhes a coragem e a força que os capacitará a cumprirem a sua tarefa. É essa a promessa que nós podemos confiar. Bom, como eu disse, mediante aos desafios que vimos aqui, eu quero pensar, irmãos, rapidamente, nesses poucos minutos que me restam, nos desafios que nós vamos enfrentar, bem parecido com aqueles. Perseguição, discriminação, mas também a expansão. Só que traduzindo para os nossos tempos modernos, traduzindo para a nossa realidade. E eu já quero avisar para você, vai incomodar um pouco o que eu vou falar aqui. Vai incomodar porque a palavra incomoda, mas eu quero que você pense não no incômodo que você vai sofrer, não nos desafios, porque quando eu assisti o vídeo aqui, eu não sei você, mas quando a gente faz esse panorama do mundo rápido, como foi feito aqui, irmãos, parece que o desafio fica maior ainda. Você viu igreja queimando, você viu gente sendo perseguida, você viu muita coisa acontecendo ali. E parece que fica difícil, irmão. Uma coisa que eu sempre penso no meu coração, como é que uma pessoa tem coragem de largar o Brasil, uma democracia, um país livre, com liberdade de expressão, um país que ainda segue a sua Constituição, que ainda tem liberdade, que a gente pode pregar, falar de Jesus, como estamos fazendo aqui. Como é que o camarada larga isso aqui? E na Ucrânia a gente tem lá ainda um missionário brasileiro que está lá. Como é que o camarada larga isso aqui para ir para lá? Larga esse conforto, essa paz, essa tranquilidade. Alguns, irmãos, levam a família. Eu conheci um missionário que a família dele inteira vivia na Albânia, um país muçulmano, difícil de se pregar. Viveu anos ali. Tem filho dele que nem português sabe falar. Só sabe falar albanês ou o próprio... as línguas árabes ali da região, né? São muitas. Mas o ponto é... está ali mais de 10 anos naquele lugar. O que leva essas pessoas a fazer esse tipo de coisa? Bom, é isso que eu quero pensar com você. E eu quero que você pense nisso.
vamos pensar nos desafios, mas pensando que cada desafio desse será vencido, não pela força humana, mas pelo poder divino. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Precisamos buscar o poder do Espírito. Lembra da definição? Para ser capaz de termos coragem, apesar da perseguição física ou intelectual. Vamos ver isso aqui rapidinho. Em primeiro lugar, irmãos, rapidamente, a igreja ainda sofre perseguição física. Como eu acabei de dizer, nem todos os países temos a graça e a maravilhosa liberdade de pregar o evangelho. Mas em lugares, irmãos, hostis ao evangelho, onde o evangelho não pode ser pregado, onde a igreja é perseguida. Tem um ministério que eu trato até como paralelo das juntas de missões, que é o Ministério Portas Abertas. Eles também têm um canal no Instagram, os irmãos podem consultar depois. Semanalmente eles colocam notícias. Essa semana eu tive uma notícia de uma igreja em Moçambique que foi invadida por homens armados. Eles assassinaram os pastores da igreja e cada membro da igreja. Aí você fala assim, pastor, isso é fake news. Não é fake news, porque eu recebi o vídeo das pessoas mortas. Eu recebi o vídeo, tinha criança morta ali. E os missionários confirmando. Um missionário brasileiro que estava no local, coincidentemente, não coincidentemente, mas pela mão da providência, ele teve que ir na cidade comprar alguma coisa. Né? O culto aconteceu, ele não pôde participar do culto. Quando ele retornou, ele fez o vídeo com todo mundo morto, irmão. Tinha umas 15, 16 pessoas ali, morreu todo mundo. Todos assassinados, sumariamente. Então, isso é importante, embora dê um nó no estômago e seja difícil de falar, para a gente lembrar, irmãos, que a igreja continua morrendo. A perseguição não é uma retórica, não é algo que a gente fala para a gente angariar ofertas para missões. É verdade. Os irmãos terem uma ideia um pouco mais real, o Ministério Portas Abertas publicou há poucas semanas, não vou saber quando foi, mas sobre a perseguição na América Latina. Uma coisa que talvez não seja de conhecimento dos irmãos também. A gente fala de perseguição entre os muçulmanos, perseguição na África e em outros países. Existe um ranking de perseguição, segundo o Ministério, de 50 países que mais perseguem cristãos no mundo hoje. Nesse ranking tem 4 países aqui na América Latina, do lado da gente, que persegue cristãos, fecha a igreja, prende cristãos e alguns chegam a matar cristãos. Esses países são, em 22º lugar, Cuba, 30º lugar, Nicarágua, 34º lugar, Colômbia e 37º lugar, México. Claro que os motivos são bem diferentes entre um país ou outro, mas o fato é, igrejas estão sendo fechadas, pastores estão sendo presos e pessoas estão sendo mortas. Bom, do nosso lado, bem aqui perto. Mas, irmão, se em alguns países não temos perseguição física, a gente tem perseguição intelectual. E não muda muito de uma coisa para outra, porque as duas coisas visam matar o crente. Seja matar o teu espírito, a tua alma ou o teu corpo. Então, de alguma forma, no final das contas, eles vão esvaziar a igreja. Seja como fizeram em Moçambique, matando todo mundo, ou seja como fazem hoje no Brasil, Estados Unidos ou países livres na própria Europa, onde o cristianismo já foi praticamente superado. Todo missionário diz isso, é mais difícil pregar na Europa do que na África. É mais difícil pregar para ateus do que para homens armados. E essa é a nossa realidade. Duas coisas só para não ficar as minhas palavras e comentar. Um texto, um livro muito, muito bom, inclusive editado pela editora Pronob, chamado A Fé Cristã Sob Ataque. Ali o autor, ele basicamente diz o livro inteiro sobre 3 coisas. Eu vou falar só de 2. O secularismo, o relativismo e o pluralismo filosófico. Só para os irmãos entenderem a perseguição intelectual que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo hoje, no mundo livre. Tá? Vou falar só dos 2 primeiros, o secularismo e o relativismo. Abre aspas, ele diz assim, o secularismo. O cristianismo já foi útil, até importante e confortável por um tempo, mas não se ajusta mais às nossas necessidades. Tudo bem praticar sua fé na igreja, mas mantenha fora do mercado de ideias. Então, você, cristão, tome cuidado com isso. Cuidado com esse pensamento que diz que, olha, cristianismo pode, mas dentro da igreja, tá? Não tira ele daqui, não. Não pode ter cristão em debates públicos, não pode ter cristão, ou melhor, cristianismo do lado de fora. As suas opiniões precisam estar restritas aqui dentro.
Não, irmãos, não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. A gente vai até os confins da terra. Ninguém pode nos parar. Mas o secularismo quer isso. Ele quer calar nossa voz e deixar a gente preso dentro da igreja. Segundo, o relativismo. Não há absolutos reais. Não há verdade objetiva. Todas as religiões são iguais. E não há moral universal. Veja, irmãos, como... não dá nem para comentar isso aqui. Mas veja como cada coisa que eu li é totalmente oposto ao que você crê. O cristão acredita num absoluto moral universal. Ele acredita que há uma verdade sólida, fixa, muito mais anterior e antiga do que a terra. Melhor, eterna. Cristo Jesus. Ele que é antes de todas as coisas e que tudo foi criado por meio dele. Ele diz, eu sou a verdade. E se você conhecer a verdade, verdadeiramente você será livre. Irmãos, essa é a nossa pregação. Esse é o nosso discurso. Mas intelectualmente seremos cancelados. Não vão colocar tapete vermelho pra gente. Ei, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Se você ainda não acordou, acorde. Não tem um pastor sério, nenhum, dando entrevista na Globo, na CNN. Não tem. Quando eles precisam consultar um pastor, eles pegam os mesmos nomes. Teve pastor que ganhou prêmio de música gospel na Globo. Não sei se você viu isso. Mas vai ser sempre aquele pastor ali. Vai ser sempre ele, para não citar o nome dele. Tá? Não vai ter outro ali. Não vai ter um pastor sério de uma igreja local que se dedica, que expõe a palavra, que prega a palavra com seriedade. Não vai ter, irmãos. Vão ser sempre os mesmos. Bom, a gente nunca quis, irmãos, tapete vermelho. A gente sabe que as nossas pegadas serão marcadas com sangue, até que Cristo volte. Então que seja assim. Bom, a igreja vai na contramão de tudo. Mas, como eu disse, irmãos, a nossa força é pequena. Eu sei que em muitos momentos a gente fica com medo. Eu sei que não é fácil bater de frente. Eu sei que não é fácil andar na contramão. Eu sei que não é fácil ser cancelado e bancar isso. Não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Você acha que foi fácil para essas pessoas que foram assassinadas? Não é fácil. Mas é por isso, irmãos, que estamos pregando que receberemos o poder do Espírito para completar a missão. Nós precisamos lembrar disso. O desafio é muito grande, a força é pequena, mas o poder do Espírito é inesgotável. Amém? Segundo lugar, para a gente avançar. A coisa vai só piorar. Precisamos buscar poder do Espírito para ser capaz de termos unidade, apesar da polarização política. Eu disse, vai só piorar. Bom, não tem como a gente não avançar por aqui, irmão. A gente falou de Samaria, falamos de discriminação. O livro de Atos inteiro fala de unidade. Hoje à noite nós vamos pregar sobre isso, em Atos capítulo 4, finalzinho ali, onde diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um só era o coração. Uma das características mais marcantes da igreja primitiva era a unidade que aquela igreja tinha. Uma igreja que, quando orava, levantava a voz junto orando. Tu és o soberano, criador dos céus e da terra. Essa era a igreja de Deus, a igreja primitiva. E os desafios que eles enfrentaram lá, irmãos, só mudou o nome. Só mudou de lugar. Lá o desafio era étnico. Aqui, talvez, e muito provavelmente, o nosso desafio seja político. Talvez social. Como essa própria palavra que eu utilizei aqui, a própria polarização. Não sei se você sabe, mas polarização é uma palavra que significa disputa de pessoas que estão em polos diferentes. Eu defendo A, mas eu defendo B. Né? Eu defendo uma coisa e eu defendo a coisa contrária. É isso. Isso é polarização. Para algumas pessoas, polarização é algo que deveria ser eliminado da face da terra. Para outras pessoas, a polarização não é tão ruim assim. Porque a democracia possui riscos. A democracia requer polarização. Até porque temos liberdade. E deveríamos ser livres para defender coisas exatamente opostas. Então, irmãos, eu vou ser sincero para você, como cidadão, né? Morando num país livre, democrático, como eu disse, eu acho que a polarização, nesse sentido, é uma coisa boa.
Eu não quero que extermine os meus rivais filosoficamente. Não. Eu não quero que calem, que cancelem, que derrubem canais no YouTube, canais do Instagram. Não quero. Das pessoas que eu discordo politicamente. Não quero. Não queria que isso fosse feito. Não queria que a fala deles fosse cerceada. Eu queria que a democracia continuasse existindo. E que a liberdade também. Infelizmente, no nosso país, nem todo mundo pensa assim. Bom, mas quando a gente fala de igreja, como é que a gente vive a polarização dentro da igreja? Muito parecido. Talvez com opiniões divergentes, seguindo caminhos diferentes, votando em pessoas diferentes, sem problema. O problema é quando essa polarização se torna radical demais. A ponto, né, de eu gostar de falar mais com uma pessoa ímpia que professa não a minha fé, mas a minha opinião política, do que com os irmãos que professam a minha fé, mas não professam a minha opinião política. Aí, irmãos, a coisa começa a degringolar. Quando eu tenho dificuldade de ir para a igreja e me sentar no banco do lado de alguém que pensa totalmente diferente de mim, politicamente. Isso aconteceu, irmãos, em toda a igreja, em todo o Brasil, principalmente depois um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho depois. Principalmente. E a polarização só vem aumentando. Mas veja, o nosso desafio não terminou. A missão não terminou. E a gente tem que completar a missão. Mas como é que a gente vai completar a missão, irmãos? Como é que a gente vai ganhar pessoas para o reino de Deus se a gente está mais preocupado em discutir o reino da terra? O desafio continua. Como é que a gente faz? Eu listei aqui pelo menos 3 coisas que te ajudam a vencer, irmãos, essa polarização mais radical. E se você pensa desse modo, você precisa olhar para o seu interior. Como a própria ceia vai dizer, examine-se você a si mesmo. Aproveite essa oportunidade e veja se não há um ídolozinho gritando dentro do seu coração e quebra ele nessa manhã. Aproveita hoje para fazer isso. Olha só. Um grande obstáculo à nossa unidade ocorre, primeiro, quando você defende uma visão monolítica das coisas. O que é isso, pastor? Olha só, irmão, a polarização aqui se torna radical, em primeiro lugar, por causa disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o que eu escrevi para eu não perder nada aqui. Geralmente, quem pensa assim, transformou política em religião. Faz parte de uma seita que visa a destruição dos rivais. Não está aberto ao diálogo. Porque filosofia política pode mudar e até amadurecer. Mas visão de mundo, irmãos, só Jesus transforma. Só Jesus transforma. Quem está com uma visão monolítica da vida, da coisa, e acredita que só a sua visão está correta, não está aberto ao diálogo e fez disso parte da sua vida e trata isso como uma espécie de time de futebol, porque, né, os irmãos sabem, eu sou vascaíno. Eu já falei isso aqui, né? Com todos os encargos de ser vascaíno, mas ganhando ou perdendo, eu nunca vou deixar de ser vascaíno. Acho que não, né? Isso é time de futebol, política não é time de futebol. Filosofia política pode mudar e até amadurecer, ok? Ela é fluida, ela vai evoluindo ou, né, involuindo, mas o ponto é, se a gente transformar isso em religião, em time de futebol, irmãos, infelizmente, isso não vai mudar, a não ser que Jesus transforme. Segundo, olha o problema à unidade da igreja. Quando você pratica o culto à personalidade. Olha isso. Como cristãos, não podemos idolatrar ninguém. Ninguém, irmãos. Ninguém. Não podemos colocar político em púlpito. Grave isso. E nem em nossos corações. Tem gente que chora por um e odeia o outro. Então, se você chora por um político e tem ódio, repulsa de outro político, você não aguenta nem ouvir o nome dele, você não aguenta nem ver o rosto dele, isso é um indicativo que seu coração está com defeito de fabricação. Que você é cristão. Primeiro, você não pode odiar ninguém. Você tem que amar todo mundo, inclusive os seus inimigos. Ei, irmão, e aí? Quem falou isso foi Jesus, não foi eu. Você entendeu que a gente precisa ouvir essa palavra? Você entendeu que isso aqui vai incomodar? E tem que incomodar, irmãos. A gente não está aqui para vencer politicamente os nossos rivais, para derrotar em debates. A gente está aqui para transformar o mundo e ganhar o mundo. E aí vem o terceiro caso, que mais atrapalha. Quando você ofende o seu irmão. E isso aconteceu muito, irmãos, e acontece ainda. Geralmente usando desdém, termos pejorativos, falta de paciência e apelidos engraçados. Olha isso.
Você não pode achar seu irmão inferior a você porque ele pensa diferente de você. Filipenses capítulo 2, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não tem irmão menor do que eu, mais ignorante do que eu, porque pensa diferente de mim. Não, ele é superior a mim. Bom, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O poder do Espírito nos torna capaz de nos unirmos de novo. Só o poder do Espírito, irmãos, pode nos fazer lembrar quem nós somos. Para fechar esse tópico, eu vou citar uma coisa que o pastor David falou aqui na confraria sexta-feira. Uma coisa que os irmãos já sabem, mas ele lembrou e eu vou lembrar para os irmãos. Você olha os 12 apóstolos, né? Os irmãos vão lembrar aqui do que ele falou. Você olha os 12 apóstolos. Você tinha pessoas ali pró-governo. Você tinha cobrador de impostos. Você tinha gente que conversava com Roma, falava com eles e trabalhava para eles. Mas você tinha gente que pegava em arma, né? O famoso cutelo da época, né? Uma espécie de punhal, para matar pessoas do governo. Você tinha Zelote no meio dos 12. Mas sabe qual é a diferença deles para a gente? Que quando Jesus chama, ele abandona a mesa de tributos e o outro abandona a faca e a arma. Quando Jesus chama, irmãos, a gente abandona a nossa antiga vida. Eu lutava pela revolução, não luto mais. Eu apoiava o governo com meu coração, não apoio mais. Porque agora eu sou cidadão de 2 reinos. Eu estou com o pé na terra, mas a minha cabeça está no céu. E é para lá, irmãos, que a gente vai. O texto que André leu aqui, Hebreus capítulo 13, tem uma frase linda ali, um pouquinho antes, André, do que você leu. Ele diz assim, ó, saiamos para ele, para fora do arraial. Por quê? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que está por vir. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. Seja em uma outra dimensão, ou seja, transformar a terra, o paraíso virá. E ele virá diferente. Não vamos construir o paraíso aqui, escute isso. Mas ele está vindo. O dia se aproxima. Bom, em terceiro e último lugar, para a gente fechar hoje. Precisamos buscar o poder do Espírito para ser capaz de avançarmos apesar de poucos recursos. Irmãos, esse aqui foi um problema para a igreja primitiva. Isso foi um problema para todo o Novo Testamento, primeiro século. Os irmãos vão lembrar que a igreja de Jerusalém não era uma igreja rica. Ela tinha pessoas ricas, e a gente vai ver isso inclusive hoje à noite, se membrando na igreja, entrando para a igreja, mas ela não era considerada uma igreja rica, a ponto de que 10 anos depois, né, quando viria uma grande fome na época do imperador Cláudio, aquela igreja vai passar necessidades. E Paulo, né, vai começar uma campanha nas igrejas da Macedônia, no Ocidente, para tentar levantar uma oferta e levar e ajudar os irmãos que estão em Jerusalém. Outras igrejas serão fundadas e serão igrejas pobres, seja porque os irmãos eram realmente de classes inferiores ou porque tiveram os seus bens levados por Roma. Né? Quando você lê o próprio texto de Hebreus, está isso lá. Vocês tiveram seus bens confiscados, foram tirados de suas casas. Essa era a realidade da igreja no Novo Testamento. Uma igreja com poucos recursos. Irmãos, mas foi a igreja que mais avançou por metro quadrado da história. Você tem noção disso? Que em 30 anos, irmãos, a gente começou com 12 apóstolos, 120, 3 mil, 5 mil. Depois de Atos capítulo 4, não tem mais contagem. É só da multidão dos que creram. Não tem número mais. Porque é multidão, irmão. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Alcançamos tudo quanto é lugar. Até na Grécia a gente chegou. Atenas, lugares pagãos, vendidos, entregues ao diabo. A gente tomou, irmãos. Tinha igreja espalhada por tudo quanto é lugar. E não parou por ali. Os apóstolos morreram. Os cristãos seguintes continuaram a missão. E a coisa foi avançando. E a pergunta é, quais eram os recursos que eles tinham? Quais eram, irmãos? Pouco recurso. Mas eles fizeram muito mais do que a gente consegue fazer. Com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o recurso que a gente tem, com toda a estabilidade que a gente tem. A gente, graças a Deus, não tem irmãos aqui sendo tirados de suas casas, tendo seus bens penhorados. A gente não tem membros da família sendo mortos, degolados. A gente tem uma certa estabilidade, mas a gente faz muito pouco.
Talvez, irmãos, talvez. Porque a gente acha que o muito que a gente tem é pouco. E com esse pouco não dá para fazer nada. Mas eu quero lembrar para você, a tarefa é grande, a nossa força é pequena, mas o poder do Espírito é extraordinário. Veja, irmãos, nós somos uma igreja pequena, que estamos sendo solapados por uma grande construção de um templo, que também é necessário. E como isso, irmãos, desgasta a igreja, a liderança, inclusive os nossos caixas. Mas veja bem, com tudo isso, nós temos uma missionária na Europa, nós temos um seminarista de tempo integral que se forma esse ano. Nós temos, irmãos, ajudado a nossa junta de missões, claro, com ofertas pequenas, mas temos ajudado. Fazemos parte do plano cooperativo da ABAMES na nossa cidade e nós não temos parado. Veja, você pode pensar, pastor, mas são poucos recursos. Irmãos, o pouco que nós temos, Deus transforma em muito na sua obra. E se a gente parar, irmãos, a gente para de atuar com a nossa missão. O que falta para a igreja, irmãos, não é dinheiro, é poder. Escute isso. Se tivermos dinheiro sem poder, temos um ajuntamento de pessoas e não uma igreja. Tem igreja que tem muito dinheiro, mas não tem poder. A gente não quer muito dinheiro, a gente quer poder. Se Deus nos der recursos, a gente vai fazer igual a igreja de Atos. Cada um não considerava a sua coisa alguma, mas eles entregavam aos apóstolos e eles dividiam conforme a necessidade de cada um. Quanto mais recurso Deus nos der, mais nós vamos avançar. Amém, irmãos? Mas vamos fazer isso pelo poder do Espírito. O avanço do reino depende, então, do poder do Espírito na igreja. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Logo depois iniciaremos a ceia, mas orar por esse tema tão importante, que é o poder do Espírito. E eu quero, irmãos, que esse ano seja um ano de derrubarmos as barreiras que ainda ficaram. Ano de avançarmos. Ano de buscarmos juntos o poder do Espírito. Eu creio que Deus pode derramar o seu Espírito sobre nós. Como acontece no livro de Atos, quase que todas as vezes que eles se reúnem. Eles se reúnem para orar, o texto diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso, irmãos, que nós buscamos. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Senhor, obrigado pela tua palavra. Como é difícil, Senhor, olharmos para os nossos desafios. Eles parecem gigantes, Senhor, maior do que nós. Não parece provável que pessoas tão diferentes se reúnem no mesmo lugar, sob a mesma bandeira, sobre o mesmo objetivo. Mas isso se torna possível, claro para nós, quando lembramos que, apesar do nosso desafio, nós temos ao nosso lado o poder do Espírito de Deus. Nós temos, Senhor, esse poder fluindo dentro de nós. E nós precisamos sair daqui entendendo não apenas a necessidade do poder do Espírito, mas a necessidade de buscar o poder do Espírito. Nós precisamos, Senhor, orar mais, conectados com a comunidade, conectados com o mundo, Senhor. Conectados com esse reino espiritual que não para de avançar por causa do trabalho e do sangue de muitos irmãos que estão no campo. Eu não posso me ajoelhar no meu quarto e não me lembrar daquela cena que vi, bebês mortos, Senhor. Eu não posso descansar quando eu sei que do lado do meu país tem igrejas sendo fechadas e pastores sendo presos, Senhor. Eu não posso descansar quando eu sei que há pessoas no mundo civilizado, no mundo ocidental, querendo calar a igreja, querendo matar a ideia de Deus, querendo superar a verdade. Eu não posso, Senhor, descansar. Mas hoje, Senhor, fomos encorajados, não apenas a estudar mais, mas a buscar mais. E nós precisamos nos encher da Tua palavra. Nós precisamos orar mais a cada dia, jejuar mais, buscar mais a Tua face, Senhor. Porque como vimos, a nossa maior necessidade não é o dinheiro, não é nem a capacidade intelectual, nem a força do braço, é a falta de poder e poder do Espírito. Então, Senhor, encoraja a Tua igreja,
que saiamos daqui, Senhor, encorajados. Precisamos buscar o teu poder. Então, como o Senhor fez com a igreja de Atos, Senhor, capacita-nos, direciona-nos e enche-nos, Senhor, de coragem espiritual. Que nada, Senhor, nem ninguém possa nos parar. E se há, Senhor, algum mal em nossos corações, agora que estamos indo para a ceia do Senhor, se há algum desconforto, se há algum ídolo machucado dentro de nós, não machuca só não, Senhor. Quebra ele, Senhor. Destrói totalmente. Não há lugar para rivais em meu coração. Não pode haver, Senhor. Mas que o nosso coração esteja totalmente cheio de Cristo Jesus. Que o Senhor seja a minha bandeira. Que o Senhor seja o meu alvo. Que o Senhor seja o nosso objetivo, Senhor. Então, Pai, reine dentro de nós, para que tenhamos, Senhor, e possamos resgatar aquele desejo compartilhado, que o teu reino venha sobre nós. Vem com poder, até que toda a terra seja cheia da tua glória. Em nome do teu Filho, Jesus, oramos. Amém e amém. Graças a Deus.